A Ivone Silva já está conectada com a gente, ela que é presidenta do Instituto Lula e vice-presidente da CUT de São Paulo. Ivone, tudo bem? Como você está? Oi, Thalita, tô bem. E você, como é que está? Tudo bem também, Ivone. Ivone, queria trazer essa conversa com você sobre o Rio Grande do Sul. Queria recuperar um pouquinho do que eu conversei com o Miguel, mas trazer alguns outros recortes, né? Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre a questão das privatizações, porque a gente vem conversando sobre privatização da Sabesp, né, em São Paulo, por exemplo, e a gente tem essas questões relativas às privatizações que foram feitas em Porto Alegre, por exemplo, né? Há críticas em relação à energia elétrica, né? Porto Alegre já chegou a ficar sem luz em tempos passados, e agora nessa situação aí de calamidade, a energia foi cortada. Eu senti o prefeito, inclusive, meio assim, perdido em relação ao arbítrio sobre energia elétrica, sobre a questão da água também, né? Porque teve um momento que a Equatorial, né, que gerencia aí a energia elétrica, desligou uma bomba, e daí o prefeito teve que correr avisar a população que por conta desse desligamento da bomba, bairros seriam afetados pelas enchentes, né? Parece que foi uma coisa assim, olha, cortou, a empresa responsável cortou e agora eu vou ter que dar conta disso. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação das privatizações com essas tragédias que a gente vem assistindo. Olha, não é só questão da privatização, né? É você pensar também o seguinte, há uns anos atrás, vamos dizer assim, em questão a diminuição do Estado na política pública, né? Então você percebe que tem uma boa parte aí dos políticos, né, que foram eleitos, por exemplo, a gente falou muito dos políticos que não eram políticos, que eram administradores, né, tirando o Estado de partes que ele deveria administrar. Você deixa o mercado administrando a parte imobiliária, né, que é não só a questão da privatização, falar, a entidade privada resolve tudo. Gente, não resolve, né? Porque no momento de crise, quem é que está ajudando agora o Rio Grande do Sul? O Estado, a federação, né? O governo federal, que é onde tem a iniciativa privada, ela vai conseguir até arrecadar um alimento aqui, arrecadar uma água ali, mas ela vai conseguir dar toda a infraestrutura que é necessária. O que a gente percebe é a população tem que entender, somente nos momentos de crise, quem vai acolher o Estado. Né? Então, a empresa privada vai chegar para o Estado e falar assim, olha, eu não consigo ter dinheiro para investir, vocês vão ter que colocar no contrato alguma coisa para esses assuntos, né? E não tem investimento, que é a mesma coisa em São Paulo. A Enel em São Paulo é bem isso, né? A Enel não fez os investimentos, quem fez o investimento é a empresa interior. Então, quando os equipamentos ficaram obsoletos, que estão obsoletos, né? Porque foi feito investimento lá atrás do Estado, agora, né, que deveria fazer, falar, eu não, porque e manda para os seus acionistas, e a Enel, o caso dela, manda para a Europa, né, então, a gente tem que entender que essa relação é muito clara, né, não adianta a gente, olha, o Estado não tem que investir, não, o Estado tem que investir, porque ele tem que pegar esse dinheiro e fazer muito bem gasto, que é o imposto de retorno para todo mundo, né? Então, pensar nisso. E aí a gente também vai pensar, né? São Paulo, como que tem feito isso, né? A gente não tem feito a prevenção de enchentes, eu não preciso nem dizer, porque foi recente esse ano aí as enchentes que tiveram em São Paulo, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul é um alerta para todos os estados, né? Inclusive para os deputados que estão votando aí, que está protegendo a população e o meio ambiente, né? Então, nós não podemos mais ignorar que há uma mudança climática no mundo e que o Brasil não vai ficar fora dessa mudança climática, né? Então, é importante isso. Acho que você traz esse ponto muito importante, que é a falência do Estado mínimo, né? Acho que tem muita gente falando sobre esse tema nesse momento, e é isso, é uma falência do Estado mínimo. O caso de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no todo, na verdade, mostra como essa intervenção aí do governo federal, na verdade, esses aportes, essa ajuda, tem sido necessários, têm sido importantíssimos para lidar com esse momento de emergência, mas também, claro, no que vai vir depois, porque quando as águas baixarem, que se começa, então, a reconstrução do Estado, né? Então, assim, é a falência do Estado mínimo. Diga. É que assim, nós estamos todos chocados que a gente nunca viu isso acontecer no Estado inteiro, né?
Eu acho que isso que levantou alerta para todo mundo fazer o debate, porque a gente tinha esses problemas no estado de São Paulo. Nós tivemos ali Ubatuba, Caraguá, nós tivemos recentemente a né? Mas agora, um estado praticamente debaixo d'água, você vê aquelas cavalo d'água, né? Que eles viram que é a égua, né? O cavalo caramelo sendo resgatado. Olha bem, né? Você está lá no telhado, um cavalo e tudo em volta virou um rio. São cidades inteiras, né? É um orçamento enorme. Como é que vai reconstruir todas essas cidades? E aí levando uma questão, né? Vai reconstruir essas cidades no mesmo lugar? Porque teve cidades ali que já perderam tudo, já é a terceira, a quarta vez, né? A gente vai ter que repensar realmente a questão dos nossos planos urbanísticos das nossas cidades. Onde estão as nossas cidades, né? E qual, por exemplo, o orçamento das cidades para essas catástrofes? Que é isso. Gente, nós estamos no outono. Ontem São Paulo estava com 39 graus. Você não está conseguindo porque a umidade do ar está em 25, 28% em São Paulo. Então, nós temos que realmente pensar qual é a cidade, né, que nós queremos e qual é o planeta que nós queremos. Né? E para isso, você precisa começar a repensar a nossa vida, né? O nosso consumo, as nossas ações, né? Então, as cidades terem reciclagem, né? Que isso é importante. As cidades pensarem não só de construir prédios, mas ele tem que captar isso. Então, por que a gente viu bairros inteiros que antes eram que tinham absorvia essa água, principalmente porque tinham jardins, e hoje você vê prédios, asfalto. Essa água vai para onde? Ela não está sendo absorvida mais no solo, né? Que é essa discussão dos arquitetos, urbanistas, dos ambientalistas, de como que nós vamos proteger a nossa fauna. Então, por exemplo, em São Paulo, briga-se muito por espaços de áreas válidas e reservar um parque, e agora o Parque Augusta foi isso, né? Foi uma briga tremenda para o centro de São Paulo ter um parque, uma área verde, porque senão seria mais prédios. Essa água, uma hora, ela tem que ir para algum lugar. E se ela quando ela está aí, a gente não consegue realmente a água baixar e está acontecendo o que está acontecendo em todas as cidades, né? Isso é terrível o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas eu acho que é um alerta para todas as cidades e para todos nós. Perfeito. É isso, a gente vai ter que repensar essa arquitetura urbana e tudo isso passa por discussão nas câmaras, nas assembleias, a gente precisa ficar de olho, porque é um alerta, como você coloca. Deixa eu trazer um último... E aí só um dado que... tá. Eu só falar um dado que é muito importante, claro. Gente, do estado de São Paulo, né? Em 13 anos, o estado de São Paulo, ele não tem investido desde 2010 7,3 bilhões em combate às enchentes. Ou seja, a gente não tem, o orçamento nosso não está sendo cumprido no estado inteiro, né? Então é um alerta, né? E para 2023 foi deixado só 2,1 bilhão. É muito pouco para o estado em questão de enchente. Então, se acontecer chuvas no nível que aconteceu no Rio Grande do Sul, São Paulo também terá aí. Lógico que a gente não tem a mesma geografia, né, na mesma forma, planícies como é o Rio Grande do Sul. A gente tem que cuidar do que a gente está vendo do interior aí com enchente de São Paulo todos os dias, né? Cidades que a gente não via virarem rios, né? Isso está sendo muito comum e a gente vê isso todo dia na internet. Ivone, você acredita que a partir desse episódio ali no Rio Grande do Sul, a gente vai ter uma consciência maior em relação às mudanças climáticas, às catástrofes climáticas, e a gente vai ter uma redução no negacionismo climático que a gente vê acontecer com muita frequência? Olha, não, eu acho que quem não acredita... Eu gostaria de falar o contrário, né? Eu era uma das pessoas que acreditava muito que após a pandemia as pessoas seriam diferentes, né? Deixariam de ser negacionistas e acreditariam na vacina. Ao contrário, o que a gente vê aí é que tem um grupo, né, contrário às vacinas e que negam, né? Foi votado ontem lá na Câmara, no Senado, para as terras indígenas, né? Em todo o país, né? Principalmente nas áreas da Amazônia. Então, infelizmente, eu gostaria de crer nisso,
Mas não, eu acho que tem pessoas ainda que jogam contra e não e não acreditam na ciência, né? Porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, já tinham cientistas, né, que já diziam isso em 2020 e 2022, a possibilidade que ia acontecer, porque eles faziam essas contas com o aumento do rio e das chuvas e aumento da temperatura da terra, né? Então, não acredito. Eu acho que vai continuar um pessoal aí muito, né, e continuar jogando principalmente fake news, né? A gente viu que o que aconteceu de fake news, né, na questão do Rio Grande do Sul foi terrível, sabe? E eles usam realmente a desgraça, né, das pessoas, né, da vida, para ganharem alguma coisa ou ganharem cliques, né? Que vamos lembrar, por que se cria essas fake news? Porque é visto, é clique, é repassado e as pessoas monetizam em relação a isso, né? Como a gente antigamente tinha notícias populares aí que todo mundo comprava porque via sangue, né? É bem isso, né? Então são canais sensacionalistas que criam os fake news exatamente para isso, né? E eu acho muito ruim, né, isso. Então eu acho que uma parte da população não vai mudar, eu acho que uma outra parte sim. Né? E principalmente a juventude, viu? Eu acho que tem uma juventude muito mais consciente em relação ao consumo, né? Então, eu acho que a nossa possibilidade de dessa juventude ir nos convencendo que realmente nós temos que viver de outro jeito, né? É isso, esperança está nos jovens, realmente.